Feliz sábado a todos. Tudo bem com vocês, irmãos? Esse é o nosso terceiro encontro. Só falta mais um em novembro. E nós ficamos de estudar hoje a profecia messiânica de Daniel, capítulo 9, a famosa profecia das 70 semanas. Sem delongas, vamos diretamente ao texto bíblico. Vamos diretamente a Daniel, capítulo 9. Nesse momento eu tenho duas limitações aqui. Primeiro, não é possível, definitivamente é impossível tratar desse assunto, desta profecia, em apenas uma hora. É óbvio que nós precisaríamos, para sermos tecnicamente exatos, de muito tempo para investigar esse assunto. Então, eu vou partir de diversos pressupostos, que acredito que os irmãos já devem conhecer plenamente. Segundo, eu vou falar num ritmo um pouco mais lento hoje, por causa de uma séria irritação na garganta. Então, eu vou tentar falar de modo mais lento, o que pode diminuir um pouco a dinâmica da apresentação e prolongar um pouquinho mais o estudo nesta manhã. Ok? Essas são as duas limitações que temos a princípio. Vamos a Daniel, capítulos desse capítulo. São considerados os versos mais difíceis, talvez, de todo o livro de Daniel. A profecia em si começa a partir do verso 24. Daniel 9, do verso 24 até o final do capítulo, no verso 27. Eu vou começar a leitura um pouco antes, para nos contextualizarmos, certo? A partir do verso 20. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Veja que o contexto aqui é a oração do profeta Daniel, sua oração intercessória em favor de seu povo, Israel, e da cidade assolada de Jerusalém e o seu templo que estava em ruínas. Daniel, o profeta, estava no exílio na Babilônia, já há quase 70 anos. E agora ele ora a Deus para que Deus perdoe o seu pecado e o pecado do seu povo Israel, e para que Deus abençoe o povo, para que a cidade de Jerusalém e o seu templo, que estavam arruinados, pudessem ser restaurados, pudessem ser restabelecidos, pudessem ser reconstruídos. No início do capítulo, logo no primeiro verso, Daniel estava estudando as profecias do livro de Jeremias, que falam sobre os 70 anos do exílio babilônico. Veja a partir do verso 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual fora constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel estava
no exílio babilônico. Ele investigou a profecia de Jeremias, provavelmente Jeremias capítulo 25, verso 11, que fala dos 70 anos de desolação sobre Jerusalém. E agora, Daniel entende, pelo estudo das profecias de Jeremias, que o prazo fornecido por Deus para o exílio de Judá havia acabado. A Babilônia havia sido conquistada por Ciro, rei da Média e da Pérsia, e enquanto Ciro prosseguia com suas campanhas político-militares, deixou como seu corregente no trono da Babilônia, no reino dos caldeus, Dario o Medo, Dario da linhagem dos Medos. Ou seja, Babilônia havia caído, um rei Medo estava sentado sobre o trono dos caldeus. Os 70 anos profetizados por Jeremias haviam expirado. Era hora de Israel ser libertado do exílio babilônico e voltar para a sua terra natal, voltar para Canaã, voltar para a Palestina e reconstruir a cidade de Jerusalém e o seu templo. Mas Daniel, analisando o cenário político de sua época, não percebia nenhuma alteração, não percebia nenhuma mudança na sorte dos judeus que estavam exilados. E aí ele faz uma intensa oração no capítulo 9, pedindo para que Deus não retarde sua promessa. Os 70 anos do cativeiro acabaram, era necessário agora que o povo judeu fosse libertado e retornasse à Palestina. E aí ele faz uma longa oração. A maioria dos intérpretes acreditam que Daniel faz esta oração porque ele ficou confuso com relação à profecia que ele recebeu, as visões que ele recebeu no capítulo 8 do livro, que fala de 2.300 anos de assolação. Provavelmente Daniel compreendeu errado a essência da profecia. Ele achava que Deus iria ainda prolongar o exílio por mais 2.300 anos. E isso foi muito forte para o profeta, que nesse caso já tinha mais de 80 anos, e ele faz uma oração intensa pedindo para que Deus não retarde sua promessa. E Deus envia o anjo Gabriel, o mesmo que ele tinha presenciado na visão do capítulo 8, para explicar-lhe o verdadeiro significado. Isso está nos textos que acabamos de ler, né? Do verso 20 até o 23. Gabriel chega à presença do profeta à hora do sacrifício da tarde, por volta das 15 horas. E ele diz, no verso 22, ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Daniel não tinha compreendido corretamente o significado daquela porção, daquele período tempo, lá do capítulo 8, que fala das 2.300 tardes e manhãs. E agora, mais de 10 anos depois da visão do capítulo 8, Deus envia o seu mensageiro, Deus envia o anjo Gabriel para fazer com que o profeta compreendesse o verdadeiro significado. Verso 23, Gabriel diz, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Veja que no versículo 21, ele diz que viu o homem Gabriel, que ele tinha presenciado na visão ao princípio. Que visão é esta? Não aparece nenhuma visão no capítulo 9. Certamente ele está se referindo à visão do capítulo 8, especificamente aquela parte da visão que ficara sem a devida interpretação, sem os devidos esclarecimentos. Aquela parte referente ao tempo, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Agora, Gabriel chega para fazer o profeta entender o sentido, e ele diz, considera, pois, a coisa e entende a visão.
porção da visão do capítulo 8 que ficara sem a explicação do anjo, agora será revelada. O mais interessante é que quando Gabriel começa a explicar aquele período tempo, 2.300 tardes e manhãs, ele o faz mediante uma outra profecia de tempo, a profecia das 70 semanas. Verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Prestem bem atenção à expressão, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Esta palavra determinadas, que aparece em nossas traduções, é proveniente do termo hebraico ratar, que literalmente significa cortar. Se fizéssemos uma tradução literal, nós teríamos, nas palavras de Gabriel, 70 semanas foram cortadas, separadas para o teu povo, para Israel, para a tua santa cidade, Jerusalém. Cortadas de onde? Evidentemente de um período de tempo maior, mais extenso, das 2.300 tardes e manhãs do capítulo 8. Aquela porção tempo que ficou sem a devida explicação no contexto da visão do capítulo 8. Agora é como se Gabriel estivesse dizendo, daqueles 2.300 dias, cada dia equivalendo a um ano, conforme o princípio dia-ano de interpretação profética, ou seja, do período completo de 2.300 anos, 70 semanas estão cortadas e destinadas para Israel. Há um consenso entre os intérpretes de todas as escolas de interpretação de que essas 70 semanas aqui mencionadas não são 70 semanas literais, 490 dias literais. Cada semana possui 7 dias, 70 semanas, 70 vezes 7, 490 dias. Praticamente não há nenhum intérprete das Escrituras, nenhum especialista em linguagem apocalíptica ou em profecias bíblicas que afirme que estas 70 semanas são um período literal de tempo. Há um consenso entre os intérpretes de que aqui está se referindo a um período mais extenso de tempo, simbolizado pela expressão 70 semanas. Então, existe praticamente 4 abordagens hoje disponíveis no mercado das ideias com relação a este período profético, com relação a este período de tempo profético. Existe a abordagem simbólica, defendida por eruditos, por teólogos amilenistas, vamos falar sobre ela daqui a pouco. Existe a abordagem literalista, defendida por eruditos futuristas da escola do dispensacionalismo. Nós já falamos sobre isso aqui em uma ocasião. Essa teoria também é chamada teoria da lacuna, vamos entender daqui a pouco o porquê. Existe a terceira abordagem, que é a abordagem histórico-crítica, defendida por eruditos liberais que não aceitam a revelação sobrenatural das Escrituras, os racionalistas, e a abordagem conhecida por nós, que é a abordagem histórico-messiânica, defendida pelos historicistas, cuja corrente principal é o adventismo do sétimo dia hoje. O que temos a dizer sobre cada uma dessas 4 abordagens ao período profético das 70 semanas? Vamos tentar compreender cada uma dessas abordagens antes de falar mais aprofundadamente. Não sei nem se eu devo usar esse termo, claro que eu não vou falar aprofundadamente, né, mas para falarmos um pouco mais extensamente sobre a abordagem que defendemos, que é a abordagem historicista. Vamos começar então pela a interpretação feita
por alguns teólogos amilenistas com relação a esses períodos de tempo. Aqui e ali a gente vai precisar usar uma calculadora, então peço que os irmãos já encontrem no seu celular, para nós fazermos cálculos bem rápidos. Eu vejo que algumas pessoas estão anotando, então, para o benefício dos que estão tomando nota, eu vou citar alguns números aqui e ali. Os que não se preocupam tanto com os números, peço que se concentrem na essência da mensagem profética de Gabriel para o profeta Daniel e para nós hoje, ok? Vamos começar pelo verso 25, Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, quanto tempo? 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62, que equivale a 69 semanas, ok? As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vejam quantas expressões enigmáticas, aparentemente, aparecem nesta profecia. Mas, em linhas gerais, Gabriel dividiu o período das 70 semanas em praticamente 3 etapas. 7 semanas, mais 62 semanas, mais a última semana, mais 1 semana. Pensamento simples e rápido. 7 mais 62, 69. Falta quantas para 70? 1. Então, ele dividiu o bloco das 70 semanas em 3 etapas. 7 semanas, mais 62 semanas, mais 1 semana. Depois, Gabriel divide a última semana em 2 partes, simétricas. Ele diz, na metade da última semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, no meio da última semana, ele deveria fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ok, esse ponto está claro para nós, né? Como se interpretam esses períodos de tempo na primeira abordagem que eu mencionei, a abordagem amilenista, a abordagem simbólica? Um bom número, não todos, mas um bom número de intérpretes amilenistas acreditam que esses números não devem ser levados ao pé da letra, não devem ser considerados literalmente, por isso que é chamado de abordagem simbólica. Eles entendem que, a grosso modo, Gabriel só está dizendo uma coisa aqui: vai vir um período médio, depois um período extenso, depois um período curto. 7, 62 e 1 semana. Ok? Só que eles não entendem que esses 7, 62 e 1 representam elementos numéricos ou datas específicas. Como é que eles entendem, então? Eles entendem que a primeira categoria, 7 semanas, seria de Ciro, o Grande, que assinou o edito para libertar os judeus da Babilônia, para que retornassem, para repatriar Jerusalém. Eles acreditam que vai de Ciro até a vinda do Messias Jesus Cristo. Essas são as 7 semanas. Primeira etapa das 3. De Ciro a Cristo. Ciro foi o Messias, o redentor político da nação.
No livro de Isaías, ele é chamado de o ungido. Ele era um tipo de Messias que traria a libertação política dos judeus que estavam exilados na Babilônia. Então, do Messias político, Ciro, até o Messias espiritual da nação e redentor do mundo, Jesus Cristo, seriam as primeiras 7 semanas aqui mencionadas. Depois viriam as 62 semanas, que para os amilenistas é o período mais longo, envolve praticamente toda a história da igreja, desde o primeiro advento de Jesus Cristo até o segundo advento de Cristo, ainda futuro. E essa última semana, na perspectiva amilenista, seria um período curto de tempo, no tempo da angústia final, quando o anticristo governaria a história. Então veja que para a perspectiva amilenista, nós temos aqui 3 períodos de tempo, mas não temos nenhum número ou data específico, porque eles entendem que esses números só têm função simbólica, não tem uma função literal específica. Quando Gabriel diz 7 semanas, mais 62, mais uma, na perspectiva de muitos teólogos eruditos amilenistas, Gabriel estava simplesmente dizendo, de Ciro, o Messias político, até Cristo, o Messias redentor espiritual da humanidade, 7 semanas. De Cristo até a segunda vinda dele, 62 semanas. E a última semana seria o período final de angústia, quando o anticristo governaria sobre a terra. Claro esse primeiro ponto? É óbvio que os mileritas, os nossos pioneiros e os adventistas até hoje rejeitam essa abordagem. Para nós, essa abordagem não leva a sério os números nas Escrituras. Para nós, essa abordagem não leva a sério os números que aparecem no relato inspirado, na profecia dada ao profeta Daniel. Então vamos deixar a perspectiva, a abordagem simbólica dos números, a abordagem de alguns teólogos amilenistas de lado por enquanto. Ficam quantas abordagens agora? 3. Vamos pensar um pouco como interpreta este texto os teólogos futuristas, os que defendem o dispensacionalismo. A maioria do mundo evangélico hoje, como eles interpretam esta profecia das 70 semanas? Ao contrário da primeira abordagem, os que defendem a segunda abordagem, teólogos evangélicos dispensacionalistas, levam a sério os números nas Escrituras. Eles entendem aqui que, de fato, nós devemos procurar fazer cálculos específicos para alcançar datas específicas. Então, quando Gabriel diz 7 mais 62 mais uma, ele estava se referindo a elementos determinados e específicos e não uma linguagem simbólica geral. Isso é um ponto positivo, não é? A questão, o problema está em a forma como se faz o cálculo aqui. Os futuristas pensam da seguinte forma: 7 semanas mais 62 até o ungido. Quantas semanas até o ungido? 69 semanas até o ungido. 69 semanas equivale a quantos anos? Multiplica por 7, já que cada semana tem 7 dias. O que é que nós temos aí? Quanto? 69 vezes 7, 483 anos. Para o futurista, o que Gabriel está dizendo aqui é que quando saísse a ordem para restaurar Jerusalém, até o ungido, passariam-se quanto tempo? 483 anos. E nós, adventistas, também concordamos com isso. Nós acreditamos, evidentemente, que as 69 semanas para chegar no ungido equivalem a 483 anos. A diferença é que nós acreditamos que são 483 anos solares.
o período exato, astronomicamente falando, que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol e chegar ao mesmo ponto quando começou o movimento. Mas para os teólogos futuristas, esses 483 anos devem ser entendidos como anos proféticos, de 360 dias exatos. Ora, se eu tenho 483 anos proféticos, cada um formado por 360 dias exatos, quantos dias eu tenho ao todo nesses 483 anos? É muito simples, são operações fundamentais: soma, subtração, multiplicação e divisão. Agora peguem 483 e multipliquem pelo valor de um ano profético, por 360. Quanto fica aí? 173.880 dias. O que é que o futurista está dizendo com isso? Ele está dizendo que Gabriel está afirmando que se passariam 173.880 dias até o Messias, Jesus Cristo. Isso equivale a quantos anos solares? Equivale a 483 anos proféticos. Mas equivale a quantos anos solares? Aí você tem que saber qual é o valor de um ano solar. E o ano solar tem um valor de 365 dias, 5 horas, alguns minutos e alguns segundos. O número perfeito fornecido astronomicamente, você pode visitar o site da NASA e verificar qual é o cálculo exato para o ano solar, é 365,2422. Então, pega esse número aí e divide por esse número. Dividam por 365,2422 dias. E aí você encontra 476 anos solares. E mais alguns dias, uns quebradinhos que aparecem aí, né? Depois da vírgula. Em outras palavras, para o teólogo futurista, o que Gabriel está dizendo não é que se passariam 483 anos. É que se passariam 476 anos. E com esse cálculo nós não podemos concordar. Gabriel está falando de 483 anos solares até o Messias. Para os teólogos futuristas, são 483 anos esquemáticos, proféticos, que equivale a 476 anos solares. Agora só precisa de uma data inicial para avançar no cálculo. Qual é a data tomada como início para os cômputos proféticos, do ponto de vista dos futuristas? Quando saísse a ordem para restaurar Jerusalém. Para a maioria dos teólogos futuristas, tal ordem foi expedida pelo imperador persa Artaxerxes I, o Longímano, no 20º ano de seu governo, e esta ordem foi dada pelo rei pessoalmente a Neemias. Isso está relatado no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Neemias. Ou seja, eles tomam como ponto de partida do cálculo, não o decreto de Artaxerxes a Esdras, como nós tomamos, no 7º ano de Artaxerxes, o ano da viagem de Esdras. Eles tomam como ponto de partida a autorização dada por Artaxerxes a Neemias, no 20º ano do seu reinado, que eles estabelecem como sendo o ano 445 a.C. Então vejam bem, se eu estou no ano 445 a.C., e eu avanço 476 anos solares, eu vou cair aonde? Usem a calculadora. Só um detalhe aqui. Muitos irmãos se confundem quando usam a calculadora comum ou científica para calcular os dados da profecia, que parece que há uma defasagem de um ano. E não é assim que a coisa tecnicamente funciona. A questão é que as calculadoras utilizam uma escala astronômica baseada na reta numérica para fazer cálculos, passando pelo zero que separa os números inteiros, né? Positivos e negativos. Enquanto que os historiadores
cronólogos e arqueólogos não utilizam ano zero em seus cálculos. Então, esse ponto tem que ficar claro, que muitas vezes confunde-se por causa de um número. O que é o ano 1 positivo para o astrônomo é o ano 1 Annus Domini, ou depois de Cristo, para o historiador. O que é o ano 2 positivo para o astrônomo é o ano 2 Annus Domini para o historiador. Ou seja, os números positivos estão iguais na escala astronômica e na escala histórica. O problema é antes do ano 1. Porque antes do ano 1 positivo para o astrônomo vem o ano 0. Mas para o historiador não existe um ano 0, não existe um ano de 12 meses na história chamado ano 0. O que os astrônomos chamam de ano 0, os historiadores chamam de 1 antes de Cristo. E o que os astrônomos chamam de menos 1, nós já chamamos de 2 antes de Cristo. E o que eles chamam de menos 2, nós já chamamos 4 antes de Cristo, e assim sucessivamente. Isto quer dizer que o ano 445 a.C. equivale, é o mesmo ano, só muda o nome, equivale na escala astronômica a qual ano? O ano 445 a.C. Para o astrônomo é chamado de quê? Menos 444. É esse número que você tem que colocar na sua calculadora, porque a calculadora está programada para passar pela casa do zero, porque ela está baseada na reta numérica, usada pelos astrônomos e matemáticos. Então, você tem que colocar na sua calculadora, assim, ó, menos 444, que é o mesmo ano que os historiadores chamam de 445 a.C. O mesmo ano, só muda o nome. Agora você avança, mais os 476 anos solares, 476 anos solares, e aí chegamos ao ano 32 positivo, que é o ano 32 depois de Cristo para os historiadores. Para eles, essa é a data que o ungido deveria aparecer, e eles entendem como se cumprindo na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, naquela última semana de seu ministério público. Agora vem o ponto mais interessante. A ordem, a autorização de Artaxerxes I a Neemias não foi no ano 445 a.C. A maioria dos dados modernos mostram que foi no ano 444 a.C., um ano depois, ou melhor, um ano antes. Isso quer dizer que eu não deveria utilizar esse cálculo menos 444, né? Eu deveria colocar menos 443 e avançar os 476 anos. Isso me levaria ao ano 33 para a chegada do ungido. Então existe essa dúvida entre eles, essa divergência entre os futuristas, se isso nos leva ao ano 32 da era cristã ou nos leva ao ano 33 da era cristã. O problema maior não está aqui. O problema maior está na última semana, que para nós é a semana da morte do ungido. Para os futuristas, os da linha dispensacionalista, evidentemente, esta última semana está desconectada da profecia messiânica. Para eles, esta última semana só começará a se cumprir os últimos 7 anos da história terrestre, quando ocorrer o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada, invisível, em secreto, aí começará os 7 últimos anos da história da terra e a perseguição final promovida pelo anticristo futuro. Então veja, porque é chamado de teoria da lacuna, porque entre as 7 mais 62, 69 semanas, e a última, para eles existe toda a era da igreja, todo o período histórico, já que a última semana só começará a se cumprir no final dos tempos. Então há um lapso, há uma lacuna na história que o dispensacionalista, o futurista, joga para o final dos tempos, para o período do governo do anticristo futuro. Em linhas gerais, o que eles estão dizendo é, de 445 a.C., quando Neemias recebeu a autorização para reconstruir Jerusalém, os muros de Jerusalém, avançando 476 anos solares, eu chego no ano 32 ou no ano 33,
com o aparecimento do Messias Jesus Cristo. Mas a última semana mesmo está sendo projetada para o tempo do fim. É como se, por Israel ter matado o seu Messias, Deus introduziu na história um parêntese, o seu plano B, a igreja. Então, nós estamos vivendo no período da igreja, mas a igreja tem que ser retirada da terra para que Deus possa fazer o relógio profético voltar a funcionar, para ele lidar com o seu verdadeiro povo Israel novamente, nos últimos 7 anos da história da terra. Ok? Compreendido esse ponto? Como pensam os teólogos críticos, os modernistas, os que utilizam um método histórico crítico, racionalista para investigação da Bíblia? Primeiro, eles partem de diversos pressupostos anti-sobrenaturalistas que nós não podemos concordar, com os quais não podemos concordar. Eles acreditam que o livro de Daniel foi escrito no 2º século antes de Cristo e não no 6º século antes de Cristo. Eles acreditam que Daniel foi escrito depois dos eventos terem se cumprido e não antes, portanto não há profecia preditiva autêntica dentro do livro de Daniel. Eles não acreditam que Daniel era um profeta verdadeiro que estava prevendo acontecimentos futuros com séculos de antecedência. Eles acreditam que Daniel era um judeu anônimo que escreveu o livro em forma literária de profecia, mas na realidade estava já relatando história, eventos que já tinham ocorrido, e que ele vivia no período dos Macabeus, na época em que o rei sírio da Síria, Seleucida, Antíoco IV Epífanes, havia profanado o templo de Jerusalém. Então eles partem de diversos pressupostos, que eu não tenho tempo aqui de refutar cada um deles, mas aí eu sugiro 2 obras de leitura para os irmãos, com relação a esse assunto. Quem quiser pegar um texto bem simples, bem básico, com relação às 70 semanas, às profecias de Daniel, eu sugiro essa obra da Casa Publicadora Brasileira, uma obra chamada 1844, uma explicação simples das principais profecias de Daniel, que foi escrita pelo Clifford Goldstein. É uma obra realmente bem simples, né? Se você está principiando no estudo da profecia, eu sugiro essa obra. Se você já conhece, em linhas gerais, esta profecia e quer se aprofundar em detalhes históricos, em evidências exegéticas para a interpretação do texto, aí eu sugiro uma obra que foi publicada pela Unas Press, intitulada As 70 Semanas, Levítico e a Natureza da Profecia. É o 4º volume do Darcon, publicado pelo Comitê de Investigação da Associação Geral. No Brasil, foi publicada pela Unas Press. Leiam os 3 primeiros capítulos. O primeiro do Gerhard Hasel, que era o diretor da Universidade Andrews na época, que foi publicado o livro. O segundo foi escrito por Arthur Ferk, um teólogo renomado da Andrews. E o terceiro por William Shea, em que eles entram em detalhes com relação a esta profecia das 70 semanas. Como pensam os eruditos críticos acerca das 70 semanas? Primeiro, eles não aceitam que as 70 semanas são uma profecia messiânica. Para o erudito crítico, para um teólogo liberal, as 70 semanas não tem nada a ver com o Messias, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Eles acreditam que, na realidade, as 70 semanas é uma interpretação dada por Daniel, o autor do livro, né? Não necessariamente o profeta Daniel, mas o autor do livro, que era um judeu piedoso do 2º século antes de Cristo. Uma interpretação fornecida pelo autor para a profecia dos 70 anos de cativeiro de Jeremias. Então, para eles, as 70 semanas é uma explicação dada pelo autor para a profecia dos 70 anos de Jeremias. Então, eles acreditam que as primeiras 7 semanas deve ser contada da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, no ano 587 a.C., até o ano 538 a.C., com a chegada de Ciro e o seu edito para libertar os judeus. Então veja, da destruição de Jerusalém pelos caldeus até a destruição de Babilônia pelos medo-persas e a libertação dos judeus do cativeiro, primeiros 7 anos. As outras 62 semanas nos levaria do decreto de Ciro até a morte do sumo sacerdote Onias III,
lá no período dos Macabeus. E a outra semana que falta nos levaria até o ano 164 antes de Cristo, quando ocorreria a purificação do templo de Jerusalém por Judas Macabeus, pelos judeus que conseguiram vencer os exércitos sírios de Antíoco Epífanes. Para os que gostam de história, isso deve estar sendo um banquete. Mas para os que não gostam tanto, apenas fica aí a título de informação. Como existem debates e investigações em torno dessa profecia. Agora chegamos ao ponto de investigar como nós, adventistas, entendemos essa profecia. E nós levamos esses números a sério. Nós acreditamos que Daniel, o profeta, vivia no 6º século antes de Cristo, e mediante inspiração divina, estava prevendo acontecimentos futuros sobre a vida do Messias Jesus Cristo, com mais de 5 séculos de antecedência. Isso impressiona alguém? Deus usou um homem lá na corte do Império Neobabilônico para sondar o futuro distante e com mais de 5 séculos de antecedência prever acontecimentos referentes à vida do Messias Jesus Cristo. O momento em que ele seria ungido e o momento em que ele seria morto na cruz, fazendo cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Para nós, as 70 semanas, ou 490 dias, usando o princípio dia-ano, equivale a 490 anos. Gabriel, o anjo intérprete, o mensageiro divino, estava dizendo ao profeta, depois que sair a ordem para restaurar Jerusalém, o seu povo terá um prazo de graça para pôr as coisas em ordem. Vocês vão ter um prazo de graça de 490 anos. 70 semanas estão determinadas para o teu povo, para a tua santa cidade. Para quê? O que deveria ocorrer ao longo dessas 70 semanas? O que deveria ocorrer ao longo dos 490 anos destinados à nação do antigo pacto? E Gabriel utiliza aí 6 verbos hebraicos no infinitivo para representar estes acontecimentos que deveriam ter lugar dentro do período profético das 70 semanas dos 490 anos. O que é que deveria ocorrer nesse período? Veja o verso 24 com atenção novamente. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Deus, mediante o seu mensageiro angélico, Gabriel, está dizendo ao profeta, e mediante o profeta nós, 490 anos é o prazo de graça para a nação, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. É óbvio que Daniel deve ter se perguntado, tudo bem, 490 anos, mas qual é o marco inicial? Eu começo a contar a partir de quando? O verso 25 diz, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido, 7 mais 62 semanas. Quando sair a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, deve-se contar 69 semanas de anos, que equivale a 483 anos solares. E aí teríamos um ungido, chegaríamos ao Messias, que iria expiar a iniquidade, que iria trazer a justiça eterna, até o Messias Jesus Cristo. Quando foi que saiu a ordem para restaurar Jerusalém? Isso é um problema, porque quando você procura na Bíblia decretos imperiais,
que favoreçam a causa judaica, para restaurar Jerusalém, você chega ao livro de Esdras, e ali você vai ver 3 decretos que foram expedidos por imperadores persas. No capítulo 1 de Esdras, o decreto de Ciro, no primeiro ano de seu reinado, 538 a.C. No capítulo 6, o decreto de Dario I, no segundo ano de seu reinado, por volta do ano 520 a.C. No capítulo 7, o decreto de Artaxerxes, dado a Esdras. Se você ler todo o capítulo 7 de Esdras, você não vai ver a data em que esse decreto foi expedido. Ao contrário do que a maioria de nossos irmãos pensam, nós não temos a data do decreto, a data em que o decreto foi expedido. Capítulo 7 diz que foi no 7º ano do rei Artaxerxes que Esdras fez a viagem de Babilônia para Jerusalém. Uma viagem que durou 4 meses. Ele saiu no primeiro dia do primeiro mês, o mês de Nissano, na Babilônia, ou Nissan, do calendário judaico, na primavera no hemisfério norte, e chegou lá no primeiro dia do 5º mês, o mês de Abo, mês Abo, para não colocar diabo, né? Essa cacofonia. Ele chega no mês Abo, no 5º mês, no primeiro dia do mês. Esdras registra apenas a viagem dele. Ele não diz o ano em que saiu o decreto ou que o decreto foi expedido. Então, nós também não precisamos. Ellen White e os pioneiros entenderam que para nós o que é importante é quando o decreto entrou em vigor, não quando ele foi assinado ou expedido. Se fosse a data em que o decreto foi expedido, nós não teríamos essa data, nem na Bíblia, nem em documentos extrabíblicos. Nenhum tablete babilônico, nenhum papiro, nem os papiros de Elefantina que tratam desse assunto, lá da ilha de Elefantina no Egito. Nenhum historiador clássico trata do assunto, nem Flávio Josefo, historiador judeu do 1º século, trata da data em que Artaxerxes assinou o decreto. Nós não teríamos essa data. Mas sabemos a data da viagem de Esdras, aproximadamente. Paira ainda uma dúvida entre os historiadores, se o ano foi o ano 458 a.C., o 7º ano do rei Artaxerxes, o ano da viagem de Esdras a Jerusalém, ou se foi o ano 457 a.C., como nós adventistas defendemos. Se você folhear as páginas dos livros de história, você vai ver que a maioria esmagadora dos profissionais da área da história defendem que a data da viagem foi 458 a.C. e não 457 a.C. Então, ainda resta uma dúvida do ponto de vista da sustentação histórica sobre qual foi a data da viagem de Esdras. Se foi 458 ou 457. Não é uma dúvida tão grande, mas isso altera as outras datas no cálculo profético. Não é verdade? Existem evidências em prol de 458 e existem evidências em prol de 457. Eu teria que ter muito tempo para falar sobre isso aqui, não vou perder tempo nesse ponto agora. Apenas saiba que paira uma dúvida sobre qual é a data mesmo ali para começar os cômputos proféticos. Isso depende também do calendário que Esdras utilizou para datar o reinado de Artaxerxes. Quando Esdras diz que sua viagem ocorreu no 7º ano do rei Artaxerxes, ele está contando os anos desse rei com base em qual calendário? Ele usou o calendário egípcio, que era o calendário universal na época, que ia do mês de Tote a Tote, ou seja, para nós seria dezembro naquela época, dezembro. Ou ele utilizou o calendário babilônico persa, ele estava na Babilônia, datando o reinado de um imperador persa. O calendário oficial é o calendário babilônico persa, que ia de primavera a primavera, no hemisfério norte. É uma possibilidade. Ou ele utilizou o calendário judaico, já que ele era um judeu. Se ele usou o calendário judaico, ele poderia ter usado o calendário judaico religioso, que era de primavera a primavera, igual o babilônico persa, ou poderia ter utilizado o calendário civil, que era de outono a outono, do mês de Tishri ao mês de Tishri. Então, existem muitas complicações para datar com precisão o ano da viagem e fazer a correspondência para o calendário juliano e o gregoriano, que é o que nós utilizamos hoje. Existem problemas com relação a isto. Então, paira ainda uma dúvida ali sobre se foi 458 ou 457. A questão é que a profecia é tão bem feita, irmãos, que se nós encontrarmos com exatidão qualquer outra data, dentro do esquema profético, por cálculo retroativo ou progressivo, você encontra as outras datas com exatidão.
E a data que nós temos hoje, com maior precisão, é a data da morte de Cristo. Hoje nós temos certeza, com base histórica e astronômica, acerca da data da cruz. Nós temos certeza hoje, é possível provar isso astronomicamente, que somente o ano 31 da era cristã permite uma sexta-feira, 15 de Nissan, primeiro dia da festa dos pães ázimos, após a Páscoa. Somente o ano 31 fornece as condições astronômicas para que uma sexta-feira caia, para que um dia 15 de Nissan caia numa sexta-feira. Eu digo isso 15 de Nissan porque durante muito tempo nós fomos ensinados, talvez, a situar a morte do Messias em 14 de Nissan, dia da Páscoa. Mas Jesus não morreu no dia da Páscoa. Ele comeu a Páscoa com os discípulos naquela noite. Não é verdade? Foi preso naquela noite e morto no dia seguinte. Ele foi morto, na realidade, no dia 15 do mês de Aviv Nissan, primeiro mês do calendário judaico. E de todos os anos, dentro do governo de Pôncio Pilatos, que vai do ano 26 até o ano 36, dentro desses 10 anos, só o ano 31 porta a possibilidade de uma sexta-feira coincidindo com o dia 15 de Aviv Nissan, o dia da morte de Jesus Cristo. A partir disso, por cálculo retroativo, você encontra. Aí você tira a dúvida lá atrás, se foi a data de 457 ou 458, e avança para encontrar as novas datas. E quando você pede para que um programa de astronomia faça esses cálculos, você encontra datas exatas. Tome, por exemplo, o Redshift, que é um programa mundialmente famoso, e coloque ali a data da morte de Cristo, que para nós, no calendário juliano, seria no dia 27 de abril do ano 31, sexta-feira, 27 de abril do ano 31. E se nós retrocedermos 486,5 anos, que ele morreu na metade da última semana, nós vamos chegar exatamente em 457, em outubro de 457 a.C., quando entrou em vigor a ordem de Artaxerxes e o mandato de Deus, primeiramente, para o início dos cômputos proféticos. Então, nós temos aqui um quadro, um cenário, que é aquele bem simples que você vê no estudo, né? Você vê ali no cenário o ano 457, aí logo na frente você vê o ano 408, as primeiras 7 semanas, mais na frente você vê o ano 27 para o batismo de Jesus, mais na frente o ano 31, ano da morte, e o ano 34, termina as 70 semanas com a morte de Estevão. Esse cálculo você pode fazer na sua calculadora, muito simples, menos 456, na escala astronômica, que é o ano 457 na escala histórica, e aí você avança os 483 anos. Vai cair no ano 27 da era cristã, o ano em que Jesus foi ungido por ocasião de seu batismo. Se você avança mais 3 anos e meio, metade da semana, ano 31, o ano de sua morte. Se avança as últimas 3 semanas, os últimos 3 anos e meio, a outra metade da semana, chega ao ano 34 da era cristã, o ano em que ocorreu a morte de Estevão. Alguém poderia até se perguntar, mas por que a morte de Estevão no final das 70 semanas? Para que serviam as 70 semanas? Para quem eram? Para quem foram destinadas? Era um prazo de graça para quem? O povo do antigo pacto. Deus sempre trabalha estabelecendo prazos de graça para homens e nações. Lembra dos antediluvianos? 120 anos, Deus disse. Constrói a arca. Seus dias serão 120 anos. Depois vai vir o dilúvio. Não é assim? E agora Deus diz, vocês têm 490 anos. Quando terminou os 490 anos, no outono do ano 34, o que é que os judeus fizeram? Ao invés de aceitarem o Messias e as boas novas do Evangelho, eles manifestaram sua escolha, contrária a Deus e seu Messias, como? Apedrejando o primeiro mártir cristão. Estevão foi apedrejado como o primeiro mártir cristão. Atos capítulo 8, verso 1 diz, naquele mesmo dia, no dia da morte de Estevão, começou a perseguição dos cristãos em Jerusalém, de modo que os cristãos foram expulsos de Jerusalém, exceto os apóstolos. E esse é um ponto importante para nós. Terminam as 70 semanas,
Israel deixa de ser a nação escolhida de Deus, é aceita por Deus, evidentemente, mas não é mais a nação escolhida por Ele para ser o seu instrumento para a pregação do Evangelho. Agora, os apóstolos se voltam para os gentios, para proclamar o Evangelho aos gentios. Assim terminam as 70 semanas, o prazo de graça para Israel. Se essa profecia de 490 anos foi tirada dos 2.300 anos do capítulo 8, se eu usei apenas 490, faltam quanto ainda? 1810, hein? Eu estou no ano 34, morte de Estevão. Se eu avanço 1810, eu vou cair no dia 22, 23 de outubro de 1844, quando o grande juízo de investigação começou no céu, e é o tema do nosso próximo encontro, o último encontro em novembro, o tema do juízo de investigação. Quando nós utilizamos essa abordagem histórico-messiânica, tudo fica preso, tudo fica amarrado, tudo fica em sincronia e perfeição. Deus estava anunciando para o seu povo, com séculos de antecedência, o que ele iria fazer, para destruir a obra do pecado e restabelecer o homem à sua posição original, como é o desígnio de Deus, fazer o homem retornar ao seu desígnio original. Deus trabalha com o tempo, Deus trabalha com precisão. Tudo em que Deus age é baseado no calendário celestial. É o relógio divino que está agora em atuação. A minha vida e a sua estão nas mãos de Deus. E Ele é quem determina o tempo e as estações. Nós muitas vezes pensamos que o coração está batendo, nós estamos respirando, porque uma máquina faz isso em nós. As leis da física, as leis da matéria. Não é. Cada batida do coração, que você pode ouvir agora, cada respiração, é o cuidado todo-poderoso, onipotente daquele que tudo penetra, tudo mantém, tudo sustenta. É Deus sustentando todas as coisas, e no tempo certo, Ele enviará seu Filho para nos buscar em definitivo. Essa é a nossa esperança. Amém.